Olá, tudo bem com você? Eu sou o Rafael Matos e você está de volta no canal Homens de Fé. Este é o vídeo da parte 3 desta série que nós estamos refletindo sobre o texto base da Campanha da Fraternidade 2022. Então, se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, eu convido você a também assistir os outros vídeos anteriores para que você possa se contextualizar melhor sobre esta temática que estamos refletindo aqui. Nesta terceira parte, então, da nossa série, eu quero refletir com você sobre a parte do discernir, que antigamente era entendida como o julgar. Nesse texto base deste ano, a campanha traz o termo discernir. Já vimos anteriormente o escutar, agora vamos discernir. Discernir como? Olhando para a realidade que nós escutamos e olhando para a palavra de Deus, para os princípios cristãos que orientam a prática da educação, do processo educativo cristão católico no mundo. E especialmente nesse vídeo, então, eu vou estruturar ele de que forma? Sobre o saber discernir através dos princípios cristãos, sobre a autoridade do educador católico. Em terceiro lugar, nós vamos também aí pontuar algumas coisas sobre o pacto educativo global. Sobre o discernir, com base nos princípios cristãos, a gente precisa entender o seguinte: para fazer esse discernimento, a gente precisa trabalhar na perspectiva do despertar para a autorreflexão. Essa é uma proposta do processo educativo cristão católico, despertar as pessoas para a autorreflexão, assim como Jesus fazia o tempo todo com as pessoas com as quais ele encontrava. E nesse despertar para a autorreflexão, as pessoas possam ir mudando seus conceitos sobre a moral, sobre os costumes, e assim nós vamos enraizando, esse é o termo que o texto base usa, vamos enraizando os valores do reino de Deus, os valores do evangelho na consciência, na mente e no coração das pessoas. Outra questão bem importante também sobre o discernir, sobre o saber discernir, com base nos critérios cristãos, é a gente ter em mente que nós precisamos ser submissos à palavra de Deus e submissos ao magistério da igreja. Assim como Jesus, que crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, porque no seu processo educativo, Jesus foi obediente a José e a Maria, e é claro, a Deus também. Ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas se faça a sua vontade. Isso é uma amostra de que Jesus, desde a infância, aprendeu a ser submisso, aprendeu a estar sobre a mesma missão em comum, seja na família ou seja no plano salvífico que o Pai tinha preparado para ele. E assim nós também. Não podemos viver individualmente, não podemos deixar que o mundo nos ilumine, entre aspas, que o mundo seja o sal da igreja. É a igreja, são os cristãos, somos nós, educadores católicos, que precisamos ser sal e luz no mundo, que precisamos ser fermentos na massa. É nós que precisamos evangelizar o mundo, e não o mundo mudar as consciências da igreja, dos cristãos. Temos que ter esse cuidado, esse discernimento, para que a gente não perca a nossa identidade e não perca, sobretudo, essa trilha, esse caminho de missão que nós, cristãos católicos, somos chamados a realizar no mundo. Segundo ponto, então, está na autoridade do educador católico. Da onde vem essa autoridade para que a gente possa realizar essa missão educativa? Primeiramente, é claro, um bom educador, seja ele um professor, um catequista, ou um pai, uma mãe, ou um padre, é aquele ou aquela que tem o conhecimento, minimamente aí um conhecimento técnico, seja na área que você atua, seja bom naquilo que você faz. Não pense somente que basta rezar, basta ser uma pessoa moralmente de acordo com os princípios cristãos e você não estudar. Não, é preciso estudar, aprofundar, se conhecer, conhecer melhor a realidade, a temática da qual você se preocupa. E duas questões interessantes aqui também que acompanham esse conhecimento é o testemunho e a coerência. O testemunho é aquele que você fala, mas também não só o que Deus fez na tua vida,
mas quando você comprova com as suas atitudes, daí vem a coerência, aquilo que você acredita, que você professa. Nós temos uma multidão, infelizmente, aí de católicos que professam, testemunham com a boca algumas coisas, mas na prática são incoerentes. E às vezes são pessoas que têm até um alto grau de conhecimento. Então veja, o que vai realmente dar empoderamento para o educador cristão é essa tríade entre conhecimento, testemunho e a coerência na sua prática de vida. E é claro, algo aqui muito importante que o Papa Francisco nos lembra muito bem, que é nos prepararmos para uma cultura do encontro, que acontece através da acolhida e do diálogo. Nós precisamos estar abertos a esse diálogo sem reservas, a acolher com o coração aberto, escancarado, assim como Deus nos acolhe, como Jesus acolheu os pecadores. E isso não quer dizer, vai citar o texto base também, que a gente tem que perder, que tem que ser contraditório com a nossa fé, com a nossa moral. Não, a gente pode e deve assegurar a nossa identidade cristã católica, nossos valores, nossa moral, mas a gente precisa também estar aberto para acolher, porque a partir desse acolhimento podem se iniciar processos de conversão, assim como foi com a pecadora, com o pessoal que estava lá querendo apedrejá-la. Jesus a acolheu. E aí, é claro, depois no processo educativo daquela conversa, daquele diálogo, ele disse por final, vai e não peques mais. E aí ela aprendeu isso. E ela realmente continuou a sua vida buscando não pecar mais e seguindo o Mestre até a cruz. É esse processo que precisamos inaugurar. Então veja, esse acolhimento, essa capacidade de diálogo, de ir na direção de uma cultura do encontro, ela faz com que as pessoas possam cair em si, nessa autorreflexão, como nós já citamos, e aí sim elas tomarem livremente a decisão de seguir ou não a Jesus, de ter para si os valores do reino ou não, mas que isso seja na liberdade e não na manipulação ou não na obrigação. Em terceiro lugar, então, vamos falar aí sobre o Pacto Educativo Global. Esse Pacto Educativo Global consiste em 7 desafios que o Papa Francisco lançou ao mundo, não só à Igreja, para que nós possamos nos unir no processo de uma educação integral, ou seja, de uma educação que olhe para o todo, que cuide de tudo e de todos, pois somos todos seres humanos, somos todos irmãos e irmãs. Então, se nós perecermos, vamos perecer todos juntos. Se nós evoluirmos, crescermos, vamos crescer todos juntos, que seja de uma forma mais justa, igualitária, para que, no sentido igualitário, de que todos tenham acesso, aos bens de consumo, que todos tenham acesso ao cuidado, do bem com a natureza, do bem com o mundo, com as relações, com a economia, e dessa forma a gente quebre essa cadeia de egoísmo, de individualismo que tem crescido cada vez mais nessa cultura contemporânea. Então, quais são esses 7 desafios que o Papa Francisco nos coloca no Pacto Educativo Global para demonstrar aí o quanto nós somos corresponsáveis por esse desafio? O primeiro desafio é colocarmos a pessoa no centro. Como eu já disse em outros vídeos, não para ela ficar ali sendo servida por todos, mas pelo contrário, para que ela possa olhar ao seu redor, parando de olhar para o seu umbigo e perceber tudo o que faz parte da vida, e ela passe a compreender a complexidade da existência e não olhar somente para o seu mundinho, para o que ela quer, para a sua autorrealização, mas um olhar também solidário e fraterno, um humanismo solidário, esse é o termo que o texto usa bastante, para com todas as outras pessoas. Segundo ponto que o texto vai colocar, e aí então estamos falando do Pacto Educativo Global, é a questão de sabermos ouvir as novas gerações. É claro que os mais velhos têm muito a ensinar aos mais novos, mas é preciso termos também essa certa humildade de perceber que, como a tecnologia, o momento atual histórico que estamos vivendo é tão complexo e tão rápido que muitas vezes os jovens têm algo a nos ensinar, ou pelo menos a nos dizer, e conforme a gente vai tendo essa humildade de escutá-los, a gente vai podendo também gerar aí uma comunicação com as novas gerações,
de forma que as coisas aconteçam de um jeito mais harmônico e não tão de confronto, de divisão, de segregação, né, entre idosos e crianças, jovens e adultos. Não, precisamos aprender, mesmo cada um no seu tempo, no seu ciclo de vida, precisamos escutar uns aos outros, para que a gente de fato possa ir juntos como irmãos crescermos. Terceiro ponto está a promoção da mulher, e é claro que isso já evoluiu bastante nos últimos anos, muitas vezes até de uma forma tendenciosa, negativa, não é mesmo? Eu mesmo particularmente, não sei você, se quiser deixa aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso que eu estou dizendo. A questão do feminismo mesmo, muitas vezes ela se perde por querer promover a mulher e acaba sendo igual ou pior ao machismo. Então essa promoção da mulher precisa ser também integral para que ela possa crescer, evoluir, progredir enquanto mulher, mas também que ela não perca a sua feminilidade, que ela não perca também o seu papel tão importante, tão fundamental de ser uma presença materna na família, no relacionamento, diante dos filhos, diante da sociedade. Que a gente não confunda essa promoção da mulher com o absolutismo do ser feminino no mundo. O masculino continua tendo a sua importância, porém nós precisamos aí ir encontrando o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Quarto ponto é a responsabilidade da família. De muitos anos para cá, a gente tem percebido que a família está delegando a função educativa para a escola. E a escola não dá conta, por quê? Porque não é a função exclusiva dela. Então, escola e família precisam cada vez mais estreitar a sua conversa para que escola e família possam crescer juntos. Sobretudo, a família precisa assumir para si a principal responsabilidade de educar o seu filho. Os primeiros contatos ali, as primeiras experiências de fé, as primeiras experiências de sociabilização, de como conviver uns com os outros, é na família, não é na escola. Então, responsabilizar também significa capacitar, dar esse apoio às famílias para que elas possam continuar a crescer, a educar aí, as crianças, sobretudo, com bons princípios, com habilidades para que elas possam viver bem na sociedade. O quinto desafio é se abrir à acolhida. E para isso nós já falamos que a gente precisa ter bem claro qual é a nossa identidade, quem somos nós, principalmente enquanto igreja, enquanto cristãos católicos, para que nessa acolhida a gente não se perca no encontro com o outro, mas que a gente, no encontro com o diferente, e aqui eu falo no sentido religioso, político, a gente se enriqueça e possa enriquecer o outro também. A acolhida, que possamos aprender a acolher o diferente, sem perder a nossa identidade. O sexto ponto é renovar a economia e a política, porque a gente percebe que essa economia exageradamente capitalista, ela tende a abrir um abismo de desigualdade entre as pessoas, né? Ela realmente nutre muito a questão do individualismo, do egocentrismo, e as pessoas que poderiam ajudar as outras menos favorecidas não o fazem. Então a gente precisa de alguma forma pensar um novo modelo econômico, um novo modelo em que as pessoas tenham relações econômicas e políticas menos polarizadas e mais respeitosas, que pensem no próximo e não só pensem no seu próprio bem, no seu próprio umbigo. E sétimo desafio que o Pacto Global nos provoca é a questão do cuidado com a casa comum, cuidado com o meio ambiente, de percebermos que o planeta é a nossa casa e que somos todos realmente irmãos. E aí vai o seguinte, vai uma dica muito importante. Conforme você cuida da sua casa comum, da sua família, do seu quarto, das pessoas que diariamente convivem na sua pequena casa comum, você também vai capacitando os outros e você vai se autoeducando para cuidar dessa casa comum maior que é o planeta. O estrago que estamos fazendo no meio ambiente, ele é somente o reflexo daquilo que estamos vivendo nas pequenas casas comuns. Conforme a gente, em pequenos grupos, vai sendo também mais solidário, mais fraterno, pensando mais no próximo, consequentemente, a médio e longo prazo, o planeta também vai sendo bem cuidado, porque isso vai se espalhando, assim como esse vírus, que se espalhou aí
por todo mundo, assim também é o amor, a compaixão, a solidariedade, o cuidado, o carinho, o respeito. É como esse vírus também que, se não começar por você, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, não vai se espalhar. É preciso que eu e você então tenhamos esse compromisso de realmente levar à frente, encarar esses 7 desafios para que a gente possa capacitar as pessoas, capacitar a si mesmo com calma, com paciência, com esperança e perseverança, para que a gente vá aí transformando o mundo, transformando as pessoas, transformando as relações e possibilitando que de fato os valores do reino de Deus possam ser experimentados, possam ser vividos pelo máximo de pessoas possíveis. Gratidão por ter ficado até aqui e essa série ainda não acabou, então eu espero você no próximo vídeo.